Olá, ainda sobre as bem-aventuranças, eu queria falar hoje sobre os pobres de espírito, porque a Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças, eu até dizia que no termo hebraico usado foi a palavra macherei. Há uma discussão na teologia se foi escrito o Evangelho de Mateus primeiramente no hebraico e depois traduzido para o grego. Enfim, a palavra utilizada por Mateus é macherei. Macherei é muito mais do que feliz ou muito mais que um bem-aventurado. Macherei é aquele que é abençoado pelo próprio Deus. Então, poderia dizer assim, bem-aventurado seria abençoado pelo próprio Deus e encontra o regozijo nele aquele que é pobre de espírito, e dele é o reino dos céus. O alcance e a profundidade são bem maiores nesse caso, né? Porque a bem-aventurança, eu disse, ela é a contracultura do mundo, porque ela vai na contramão do que o mundo prega. Como alguém pobre de espírito pode ser um bem-aventurado? E quem é esse pobre de espírito que a Bíblia fala? Jesus era sensível à pobreza das pessoas, à miséria. Ele não era insensível, mas Jesus não está falando aqui do pobre socialmente. E está falando de uma pobreza espiritual. O que é então ser um pobre de espírito? Que muita gente lê esse texto e pensa que o Evangelho foi escrito só para os pobres. Os ricos não terão vez no céu. Mas nós temos muitos ricos humildes e temos muitos pobres arrogantes. Isso não é nesse o sentido. O sentido aqui é da pobreza espiritual. O que é ser pobre de espírito? Jesus está falando aqui, bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. É aquele pobre que não tem nada. Ele reconhece a sua pobreza de espírito. Ele reconhece que ele precisa de Deus. Não há nada, não há nada em seu espírito. Não há arrogância, não há religiosidade. Ele não tem nada, ele está de mãos vazias. E ele reconhece que ele necessita de Deus. O pobre de espírito é aquele que precisa desesperadamente de Deus. É aquele que busca desesperadamente por Deus. Esse é o pobre de espírito. Vamos lembrar que as bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, um todo, ele é a legislação do céu, são princípios do reino dos céus, do reino de Deus. São princípios para viver uma vida com Deus, uma vida com Jesus. Quando Jesus está falando aqui sobre bem-aventurado, o pobre de espírito, ele fala para mim e fala para você que nós devemos ser como o pobre, o necessitado, que nada tem. E aquele que vai lá em Mateus 7 e bate, ele busca, ele procura, ele pede. Mateus 7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batem e a porta será aberta. Então, esse pobre de espírito aqui é aquele que pede, porque ele não tem nada, ele pede a Deus: eu não tenho nada, Senhor, eu peço a Ti. Ele busca o que enche, preenche o seu espírito, sua alma. Ele precisa desesperadamente de Deus. E ele bate. O que é bater? Bater é como um toque-toque na porta. É aquele que fica batendo até que a porta seja aberta. O que Jesus quer dizer aqui: insistam, perseverem em pedir, em buscar, em bater. E o Pai que está no céu, Ele vai preencher o vazio do coração de vocês. Então deixarão de ser pobres. E eles serão então abastecidos, eles serão agraciados, eles terão sua necessidade suprida. Ser pobre de espírito é reconhecer diante de Deus que nem eu e nem você somos nada e que nós precisamos desesperadamente de Deus. Você vai até o Senhor como um pobre, como um necessitado, que não tem nada, vai buscar algo.
É assim que devemos ir ao Senhor, pobres de espírito, se esvaziar, ser completamente vazios, para que o Senhor nos preencha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus abençoe você.